Olá, seres de luz, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Insights. A ideia aqui é trazer expansão de consciência para vocês, dar aqueles puxões de orelhas que muita gente que me conhece está acostumado, né? Que a ideia é fazer com que vocês mudem a realidade de vocês. Eu sou o William Gomes, mentor e terapeuta, especialista em padrões energéticos, comportamentais, espirituais e facilitador também de padrões de realidade. Tá? Hoje eu vou trazer para vocês um tema que é muito ouvido, muito falado também, e parece até um pouco de clichê para algumas pessoas, que as palavras têm poder. Eu sei que você já ouviu, já falou e tá tudo certo. Se você já ouviu e já falou, já comenta para mim saber se você já ouviu que as palavras têm poder, se você já falou também. Porém, a ideia desse vídeo é trazer para vocês base e informações, né, para que sustentem ainda mais com veracidade esse conceito. E então aqui, né, já começa, eu vou começar com os dois pés na porta já para trazer conteúdo para vocês aqui, tá bom? Quando a gente fala que as palavras têm poder, para muitos pode parecer algo assim só para gerar impacto, né, palavras de coach e tudo mais, e não. As palavras, elas têm poder e um papel fundamental na nossa vida, na nossa realidade. Até porque aquilo que a gente fala e tem um sentimento canalizado ali é o que se propaga na nossa realidade. William, como assim? Eu não tomo muito cuidado com algumas utilizações bíblicas aqui, não porque a ideia do canal não é voltar para essa parte, né? É mais ou menos para trazer para vocês informações de um dos livros mais antigos, se não o mais antigo que existe, que é a Bíblia, que naquela época já tinha uma interpretação a respeito da palavra, né, da fala. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui na minha cola que eu deixei no computador e eu vou dar dois trechos que eu deixei separados para mostrar para vocês isso. Tá? O primeiro fala que as palavras possuem um poder criativo, né, e também destrutivo, agindo como sementes que moldam a realidade. Preste atenção nisso. As palavras, elas são sementes que moldam a realidade e o caráter. E aí, né, tem um destaque que eu deixei aqui, que é Provérbios 18, 21, que é: a língua tem poder sobre a vida e a morte. Olha o impacto gerado. E se você pegar uma análise mais contextual, a vida e a morte, não necessariamente morte de você ter que morrer, tá? Mas morte em sentimento de encerramento. Por exemplo, se você fala de forma pejorativa ou depreciativa sobre você está se matando, você está se diminuindo. E o oposto também é verdade. Quando você se enaltece, você fala, sente, né, tem um sentimento benéfico às suas palavras, você está trazendo vida para você. Tá entendendo? E ali tem um outro trechinho, que eu também deixei separado, que é o quê? Jesus ensinou que a boca fala do que está cheio o coração. Isso está em Mateus 12, 34. Esse trecho, ele é, assim, para mim, um catalisador para aquilo que eu ensino, para aquilo que eu passo para clientes, enfim, que é o quê? Não basta falar, tem que sentir. O sentimento é a chave para tudo. Tudo sem exceção. Eu vou bater muito nessa tecla,
Possivelmente em outros vídeos eu vou abordar muito sobre o sentimento. O sentimento, ele é o pilar, né, do nosso campo sensorial. Ele é o catalisador de resultado, ele é o que vai gerar resultado na nossa vida, né? A boca fala o que está cheio no coração. Então, por exemplo, eu deixei aqui uma ligação do que eu costumo falar para as pessoas, né? Que é o quê? Quando você fala, eu não posso, eu não consigo, primeiramente, o nosso inconsciente ele não entende a palavra não. O nosso inconsciente ele é responsável por gerar nossos padrões, devido heranças familiares. E quando eu falo herança, é tudo que você aprendeu com o seu campo de aprendizado atrás, né? Família, as traumatizações da sua infância, a escola, enfim, tudo aquilo que gerou a sua base de suposto caráter, de supostos gostos que você tenha, ele determinou para o inconsciente que a minha vida tem que ser desse jeito aqui. Então ele vai começar a se moldar, fazer você se moldar em lugares e até com pessoas que se assemelhem à sua realidade que você aprendeu lá atrás. Eu não vou entrar nesse ponto agora, mas em outro vídeo eu falo um pouco melhor sobre isso. Mas só para a gente poder já começar a fazer os ganchos aqui necessários. Então, quando eu falo que eu não posso, eu não consigo, possivelmente você ouviu isso. Só que isso não é o ponto. O ponto, o não, ele não existe. Tecnicamente você, então eu posso, eu consigo. Não exatamente. Por quê? O sentimento, que é o importante, qual que é o sentimento de uma palavra, de uma frase de eu não posso, eu não consigo? É impotência, incapaz. Então, possivelmente, alguém que ouviu que ela não consegue realizar algo, que ela não pode fazer, ou hoje ela acha que ela não pode ser um empreendedor, ou que ela não vai conseguir mudar de vida, é porque lá atrás ela teve um sentimento de impotência e incapacidade, e essas frases, entre outras, geram gatilho disso. Tá entendendo? Quando você fala eu não posso, mostra que você passou por momentos de incapacidade e impotência gerada ou pelo lugar que você viveu ou pelas pessoas que estavam à sua volta. William, me dá um exemplo? Claro, estou aqui para isso. Imagine o seguinte, que você está na escola e você precisa tirar boas notas. Você tira boas notas para mostrar para os seus pais, para os seus pais validarem você. Você busca validação. Porque a ideia da criança é mostrar para os pais e os pais falarem, nossa, pô, parabéns, tal, é isso. Só que o que acontece? Você deixa de lado, ou o que você espera receber dos seus pais, você não obtém deles. E aí começa a gerar essa sensação de ser incapaz de ter a validação dos pais. Você começa a sentir impotente até pelos seus pais falarem, depois um beijo. Depois você me mostra. Ah, agora não. Aí você começa a criar os gatilhos de eu não posso, eu não consigo ter a validação do meu pai nisso aqui. Não vai dar certo, porque lá atrás já não deu. Então não adianta eu buscar isso agora. Isso só veio tudo através das palavras que estavam associadas àquele ambiente. Olha como isso é muito mais profundo. E aí a gente traz para essa última parte que eu trouxe de a boca fala do que está cheio o coração. Então, se o seu coração está cheio de depreciação, de palavras pejorativas, que denigrem a sua imagem, que prejudicam a sua imagem, que baixam a sua autoestima,
A tendência é você conviver com verbalização de que esse sentimento seja verdadeiro. Olha quanto isso impacta na sua vida. E digo mais, essas palavras, se proferidas a outras pessoas, vai acionar gatilhos nelas também. Você julgando, culpando, criticando outras pessoas de forma desconstrutiva. Tem um estudo, que até anotei também para falar de forma mais assertiva, até recomendo depois vocês dar uma pesquisadinha, Masaru Emoto. Ele fez um estudo muito legal, que é o que? Ele pegou 3 arroz cozidos, cada um em um recipiente. Em um arroz, ele elogiou, agradeceu, falou palavras benéficas para aquele arroz. No outro, ele começou a falar palavras depreciativas. E no outro, ele apenas ignorou. Com base nesse estudo, o arroz que ele apenas ignorou gerou mofo. Ou seja, simplesmente seguiu o seu curso. Porque é o que acontece. Você cozinha o arroz não utiliza, fica parado, então gera mofo. Legal? Ok. O arroz com palavras negativas, depreciativas, ele apodreceu. Isso aí eu entro já num outro aspecto que é a palavra, ela tem uma vibração, independente de ser boa ou não, porque bom ou ruim depende do seu ponto de vista. Aí você tem ali, então, uma fala, o ódio. O ódio, ele tem uma vibração. Tá? Em outro momento eu mostro, tem escalas vibracionais, aqui, tudo, enfim. Mas a palavra, eu tenho ódio, tenho raiva, ela já traz ali um sentimento ruim para você. Esse sentimento ruim, se proferido a algo ou alguém, vai gerar uma carga naquilo. Aquela carga tem uma consequência, que nesse caso, o arroz apodreceu. Quantas pessoas estão podres por serem criticadas, maltratadas verbalmente? Entendeu agora? Vamos mais além. O arroz que foi elogiado, o que aconteceu? Ele fermentou, gerou até um aroma, né, agradável, tem um odor agradável. Por quê? Porque gera uma vibração benéfica para aquilo, ou para aquela pessoa, ou para o ambiente, por exemplo. Vamos pegar o ambiente. Se você vai numa casa, que a casa existem pessoas que só falam coisas ruins, você vai chegar e a primeira coisa que vai acontecer, você vai se sentir muito mal. Entendeu? E por quê? Porque o ambiente se carregou de uma vibração negativa através da verbalização prejudicial. Agora, você vai numa igreja e ali a tendência é você se sentir bem. E por quê? Por mais que você esteja ali colocando para fora seus sentimentos ruins, as palavras que você recebe são palavras de benefício. Então, a tendência é você se sentir bem dentro de uma igreja pela atmosfera gerada através da vibração imposta até pela verbalização que ali é feita. Tá entendendo? Então, olha como as palavras têm poder, ela é muito mais além do que simplesmente uma frase. E a gente pode ir ali em outras análises, você pegar, por exemplo, Napoleão Hill, que é um escritor maravilhoso, ele vai falar sobre isso. Joseph Murphy, também. Se você pegar em um estudo sonoro, as palavras geram isso. Ela tem uma vibração aí.
Então, quando a gente entende que tudo que a gente fala tem um resultado, qual resultado você está tendo? E aí eu entro agora na sua realidade. Qual que é a realidade que você tem? Ah, William, minha realidade ela não é legal. Ela tem muita dívida, ela tem muito problema de saúde, ela tem dor de cabeça, ela tem muitos problemas. Ok. Olha as palavras que você está mencionando. Observe, sinta essas palavras. Quais sentimentos que você tem sobre elas? Essas palavras estão mostrando para você o que está dentro de você, qual sentimento que está gerando para você. Lembre-se, o sentimento que é o resultado. O seu coração está cheio. É o seu sentimento que está guardado ali. E é ele que está gerando a atmosfera depreciativa à sua volta. Por exemplo, quando você fala que você não quer ter dívida, a dívida te gera um peso, já te gera uma angústia. Isso tudo ele é revertido em realidade. Porque para o seu inconsciente é aquilo que você tem que viver. Quando você muda isso, ou você fala de uma forma diferente, vou dar um exemplo. Eu mesmo hoje, eu não falo que eu tenho dívida. Eu tenho obrigações financeiras. E falando desse jeito, já muda, porque não, pô, legal você ter umas obrigações financeiras, porque mostra que você está vivendo em uma sociedade onde é necessário. Quando você fala que pô, não, o dinheiro não entra, eu estou encontrando formas de aumentar minha renda, estou vendo oportunidades. Quando você fala que você tem problema, parece que aquilo é maior que você. Só que se você mudar, eu tenho adversidades para superar, você é maior que aquilo, que é o que realmente acontece, você é maior que aquilo. E as coisas que vêm para você resolver vão gerar base para você alcançar coisas maiores, porque você vai subindo degraus. Entende? Então, essas alterações verbais, elas fazem um efeito gigantesco na sua vida. Isso é uma das coisas que, quanto mais claro ficar, mais cuidado você vai ter. Sabe aquele trechozinho, acho que é orar e vigiai, ou é vigiar e orar, é algo do tipo? Os seus pensamentos, você tem que prestar atenção neles. Inicialmente, a gente não está acostumado, então até você pegar o hábito, pode gerar uma certa resistência, é normal. Então, você começa a pensar naquilo que está acontecendo. Aí vem um sentimento para você. E você profere algo. Então, quando você está pensando, opa, peraí, como que eu posso mudar isso aqui? Posso assim ficar mais leve. Como que eu posso reverter isso numa fala desse jeito ficar melhor? E isso, ele é fácil de fazer, exige prática, porque você não está acostumado a fazer. Tudo que te gera costume é fácil. Tudo é simples, a partir do momento que você sabe como fazer. Para mim, vir aqui falar isso para você, para mim é algo muito simples, porque hoje é minha realidade. Hoje, isso para mim replicar para alguém é muito fácil. Só que eu também tive que aprender a executar isso. Eu executo isso. Então, para mim, isso é simples de fazer. E para vocês também, vocês são capazes de transformar a vida de vocês. Só que, primeiramente, vocês têm que enxergar o que está acontecendo aqui, ver o sentimento que está gerando tudo aquilo, porque o sentimento é a chave de tudo. Se vocês gostam de manifestação, é sentimento. Porque só falar que você vai ter uma Ferrari não vai mudar nada. Agora, você sentir que você é capaz, você conquista. Se você é uma pessoa que fala sobre arquétipos, por exemplo, que eu também explico sobre, o sentimento é chave.
Não adianta simplesmente só você visualizar, você tem que ser impactado por aquela imagem. E o impacto é sentimento. Entendeu? Se você ouvir uma música, aquela letra que você está ouvindo, ela gera um sentimento para você. Os famosos, como é que é o nome? Tem uma nomenclatura que a turma usa agora. Ai, fugiu aqui agora. As músicas que geram tristeza ali, né? Que deixam você muito deprimidão, pensando ali no término do relacionamento, na briga com não sei o que lá, as sofrências, isso, gratidão inconsciente. As famosas sofrências, a palavra que sofrência já é para você sofrer. O sofrimento é um sentimento pejorativo, depreciativo. E quando você ouve esse tipo de música, qual que é a energia que você está colocando isso para fora? Você está colocando que você quer viver mais momentos sofríveis. Agora existe o oposto. Se você pega ali uma música que te coloca para cima, né, que tipo, te eleva, te faz dar risada, te faz pular, faz dançar, momentos maravilhosos vêm à sua mente, é esse tipo de música que você precisa ouvir. E eu não vou entrar também na questão musical, que eu vou entrar no outro vídeo, tá? Então, é mesmo assim tem que tomar muito cuidado. Mas você precisa entender, as palavras que vocês absorvem geram sentimentos sobre vocês. Esses sentimentos fazem vocês terem uma realidade que pode ser agradável ou não. E a única pessoa que pode mudar isso aí é vocês. Certo? Bom, galera, então as palavras têm poder, sim. Eu trouxe para vocês isso daí. Vocês gostaram? Se gostou, curte. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso aqui para dar aquela acordada, aquela chacoalhada lá. Comenta aí também se foi legal para vocês, tá? Vou trazer mais conteúdos assim para vocês, porque a ideia é expandir a mente de vocês, para que vocês vivam a realidade que vocês merecem viver, tá? O consciente de vocês, eles querem algo, ele quer algo, porém o inconsciente está batendo de frente com aquilo. E quanto mais conteúdos como esse entrar na vida de vocês, mais o inconsciente vai entender que, opa, então eu preciso mudar isso aqui. Ele vai começar a mudar. E aí a realidade começa a acontecer também. Beleza? Então, galerinha, fico por aqui. Muita luz, prosperidade para vocês. Gratidão. Vou deixar aí um link abaixo, tá? Quem quiser fazer algum acompanhamento, ou quer tirar dúvidas também comigo sobre essas questões, ou qualquer outro tipo de dúvidas que vocês tenham, tá? Manda mensagem para mim, que eu vou tirar dúvidas para vocês, estou aqui para isso, para ajudar de qualquer forma. Se quiser também um acompanhamento, estou aqui para fazer isso para vocês, porque a meta é transformar vidas. Ok? Então, um abraço, muita luz e prosperidade. Até a próxima e tchau!